Olá, graça e paz. Aqui é o pastor Clóvis e o texto para a nossa reflexão de hoje é com base no Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Este é um salmo de louvor, onde os filhos de Corá descrevem Deus como um lugar de refúgio, como o libertador e um Deus de paz. Embora não se pode identificar a ocasião e do que eles foram livres, está claro que foi um grande livramento. Isto serviu para encorajar o povo daquela época, bem como das gerações posteriores, inclusive a nossa, a enfrentar as adversidades e até as catástrofes naturais da natureza. Dos versículos 1 a 3, em toda e qualquer situação, ele diz que nós devemos nos lembrar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O texto dá a ideia de uma catástrofe mundial, no meio da qual os filhos de Deus não devem temer, pois Deus é o socorro bem presente nas tribulações. Não importa o tamanho do problema, o que importa é ter plena convicção que Deus é o nosso refúgio, Ele é fortaleza e Ele é socorro, sempre bem presente. O versículo 7 e o versículo 8 também poderiam ser citados aqui. Mas na sequência ele diz assim: em toda e qualquer situação, por mais catastrófica que seja, Deus está no meio, Deus faz parte, Deus tem o domínio, Deus tem o controle, Ele é o libertador. Deus sempre ajudará. Portanto, em qualquer situação, o livramento é sempre certo, porque Deus está no nosso meio e Ele vai nos ajudar. O versículo 7 ele diz: o Senhor dos exércitos, que significa o Deus Todo-Poderoso está conosco, Ele é o nosso refúgio. E daí dos versículos 8 a 11, ele vai também descrever que em toda e qualquer situação, por mais tumultuada que seja, devemos lembrar que Deus é a nossa paz. Toda guerra terá um fim, todo conflito há de cessar. O Deus em quem confiamos é um Deus de paz. Se não bastassem as guerras em andamento e as tensões entre as nações, as pessoas ao nosso redor estão vivendo em constantes conflitos. Parece que em questões de dias o mundo vai explodir. No meio desse turbilhão, nós temos que nos lembrar que Deus nos livrou, nos livra e nos livrará. Deus sempre será nosso refúgio e fortaleza. Deus sempre estará em nosso meio e nos ajudará. E que Ele sempre será a nossa paz. Não haverá paz se não estivermos seguros, e somente estando seguros em Deus, e estaremos sempre seguros nele, aí então é que nós vamos ter paz. O que devemos fazer? Diz o versículo 10, aquietar-se e saber que Deus é o Deus, o soberano, o Criador e cuidador de todas as coisas. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Apegue-se a Ele sempre.